No dia 23 de abril de 2022, a Organização Mundial da Saúde anunciou que foram diagnosticados 169 novos casos de hepatite aguda grave de origem desconhecida. O Simples Assim já abordou o caso hepatites, o tema hepatites, várias vezes conversamos com especialistas sobre esse assunto. Nós conhecíamos pelo menos 5 tipos delas. Mas o que seria a hepatite desconhecida? Até onde se sabe, esses casos foram diagnosticados em países da Europa e atingem especialmente crianças e adolescentes. Mais uma vez, nós chamamos uma pessoa que entende muito do assunto, o médico infectologista, Dr. Ricardo Santaella Rosa, que está conosco agora no Simples Assim, mais uma vez, diletantemente oferecendo seu tempo para estar conosco. Dr. Ricardo, muito obrigada, seja bem-vindo. Boa tarde, Gi, boa tarde, amigos. Eu estou à disposição, eu que agradeço a oportunidade. Quando falamos em hepatite de origem desconhecida, o que exatamente a OMS quis dizer, doutor Ricardo? Ela quis dizer que não se conhece a origem dessa doença. É exatamente isso. O que acontece? A gente acha melhor começar assim. O que é hepatite, primeiro? Tá? Hepatite significa toda a inflamação do fígado. Certo? Na medicina, quando a gente usa esse sufixo "ite", significa inflamação. Né? Pancreatite é do pâncreas, sinusite é dos seios paranasais, otite é do ouvido, hepatite é do fígado. Tem inflamação do fígado. Existe uma série enorme de possibilidades de inflamação do fígado. Medicamentos, drogas, álcool, um monte de coisa, doenças infecciosas, doenças não infecciosas. Das doenças infecciosas, também tem uma série muito grande de agentes microbianos que podem dar hepatite. Só que quando a gente fala hepatite por vírus, que é a terminologia mais comum, nós estamos falando nas hepatites classicamente causadas por vírus específicos, que a gente deu o nome não muito original de hepatite A, B, C, D e E. São 5 tipos de hepatites, cada um desses vírus é um vírus diferente, um vírus não muda para o outro, é um vírus diferente e tem comportamentos diferentes. Então, quando a gente fala hepatite por vírus, ou é hepatite A, ou é B, ou é C, ou é D, ou é E. Esse caso que está ocorrendo agora, ou esses casos que estão aparecendo com aquilo que a gente chama na medicina de uma doença emergente. Está emergindo alguma coisa, que pode ser uma coisa nova, pode aumentar o número de casos, pode aparecer mais casos, como pode ficar por isso mesmo. Nós não sabemos ainda como é que vai acontecer. O que chama a atenção, o que intriga, é que é uma doença que está dando, como você disse, em crianças pequenas e adolescentes, então a idade máxima até agora foi de 16 anos, e um local, assim, está meio regionalizada, geralmente na região da Europa Ocidental. Aparentemente começou na Escócia, na Grã-Bretanha, né? Pegou depois alguns casos na Itália, Espanha, e também fora da Europa, só nos Estados Unidos. Parece que são 9 casos até agora. Fala. Doutor Ricardo, só querendo voltar lá àquela questão, então quer dizer que eu já ouvi também a hepatite medicamentosa, eu já tinha ouvido falar desse tipo também. Quer dizer que quando eles dizem que não sabe a origem, ela não é de nenhum desses tipos de A a E, não é de nenhuma dessas outras origens, como a medicamentosa, por exemplo, ainda está se investigando de onde é que pode ter surgido essa nova doença. Podemos chamar de uma nova doença? Pode ser. Pode ser uma nova doença que tem um tempo limitado. Ou não. Vai depender agora da evolução. Na verdade, é o seguinte, as hepatites, por exemplo, você falou hepatite medicamentosa, as hepatites infecciosas, essas A, B, C, D e E, existe uma outra série de enorme de doenças, por isso que eles não sabem ainda o que está acontecendo. Por exemplo, dengue pode dar hepatite, mononucleose pode dar hepatite, varicela, que é catapora, pode dar hepatite, porque isso significa o seguinte, pode dar inflamação do fígado. Não significa que é uma doença em que o fígado é o principal órgão de ataque, não, mas pode dar inflamação. Então pode ser, por exemplo, um outro vírus qualquer que está dando essa inflamação do fígado. Qual é que é a diferença dessa hepatite que está preocupando todo mundo? Primeiro, está dando numa faixa etária específica, que é criança, e com certa gravidade. Isso que é diferente. Hepatite em criança a gente sempre teve, e é muito comum, principalmente em países subdesenvolvidos, não tão comum na Europa, a hepatite A.
dessas hepatites por vírus, a hepatite A é muito comum em criança. Era mais comum antigamente, né? Quando a gente tinha muito contato com água, com esgoto, com água de chuva, era muito mais comum por aí. Mas era uma doença muito comum. E muita gente pegou hepatite A e ficou sem saber, porque hepatite A, na maioria das vezes, é silenciosa. Mas era muito comum a pessoa pegar, aquela criança que pegou e que ficava amarela, icterícia, precisava ficar camada, né, em repouso, tomava chá de picão, que eles falavam que ele melhorava. Isso era hepatite A. Essa hepatite A era muito comum e ela era muito benigna. Ela não dava problema nenhum, na grandíssima maioria das vezes. 99,9% das vezes a criança saía uma semana, 10 dias, 2 semanas, normal. E sem sequela nenhuma. E costuma dar nessa faixa etária que está dando. Isso que está diferente, né? Porque nesse caso, nessas crianças que estão dando, primeiro, países de primeiro mundo, não é comum hepatite por transmissão, porque a hepatite por transmissão, por hepatite A era por transmissão de alimento ou de água contaminada. Países do primeiro mundo não é muito comum isso. Aparentemente, essa hepatite que está dando agora não parece estar relacionado com alimento e água contaminada. E sim, estão fazendo uma prévia, né, um preâmbulo aí de possibilidades de ser transmitida por vírus. Um outro vírus chamado adenovírus, que é um vírus que é muito comum, costuma dar, muito comum no mundo todo, costuma dar infecção de vias aéreas superiores, sinusite, rinite, resfriado, pode dar um pouco de diarreia, mas não dá hepatite. É isso que está chamando a atenção. Doutor Ricardo, dessas hepatites que são conhecidas, todas elas têm vacinação? Todas elas são preveníveis? A hepatite A tem, a hepatite B também tem. A hepatite C não. A hepatite D de dado, né, a hepatite delta, que a gente chama, ela, se você tomar a vacina da hepatite B, você se previne contra a hepatite delta. É uma coisa meio complicada. Mas é assim. A hepatite E não tem vacina. Então, vacina, mais é a hepatite A e a hepatite B. Que estão também na rede pública de vacinação. Sim. A hepatite A está na fase da infância, toda criança tem uma fase de 1 ano, 18 meses, 15 meses, toma uma dose de hepatite A. E a hepatite B também, desde que a criança nasce, toma. E a hepatite B está indicado para todo mundo, em qualquer idade. Eu tomei recentemente, inclusive, acho que foram 2 doses da hepatite B. 3 doses, isso mesmo. Doses. E a última foi em dezembro. E aí agora não precisa tomar nunca mais? Não. Tanto da hepatite A quanto da hepatite B é só o esquema original. E aí o doutor disse que a hepatite A ela é um tanto quanto silenciosa, e e as outras hepatites, que sinais elas dão, doutor Ricardo, para que a gente possa se preocupar e procurar orientação médica? Na verdade, todas as hepatites virais, a maioria dos pacientes que se infectam não desenvolvem doença, são silenciosas. Boa parte das doenças infecciosas é assim, né? Mas aqueles que vão desenvolver a doença, normalmente na hepatite aguda, tanto para A, quanto para B, quanto para C, quanto para D, quanto para E, qualquer uma dessas, quando ela é aguda, o mais comum é você ter náusea, né, enjoo, ânsia, dor abdominal, às vezes pode dar febre, às vezes dá dor abdominal, o fígado fica aumentado, então fica com dor quando aperta o local do fígado, o olho pode ficar amarelo, a urina fica escura, as fezes ficam claras, tudo isso são sinais de hepatite, são doenças debilitantes, que vêm assim, arrastando, fica aí 1 semana, 2 semanas, 3 semanas evoluindo desse jeito, tá? Então são doenças meio arrastadas, e podem ser debilitantes, tá? Na maioria das vezes, os casos agudos evoluem bem. Cada uma delas tem uma característica diferente e tal, mas na maioria das vezes os casos agudos evoluem bem. Alguns, principalmente hepatite B e hepatite C, não as outras, a B e a C, alguns podem se cronificar, que a gente chama, quer dizer, o vírus não vai embora, o vírus fica. Então a pessoa fica com hepatite crônica. Aí é outro departamento, é outra situação, tem outro tipo de abordagem. E aí pode ser.
Doutor Ricardo, a gente sabe que alguns tipos de doenças, por exemplo, a gente previne doenças cardiológicas, a gente faz exames preventivos, mulheres fazem prevenção de câncer de útero e de mama, etc. Que tipo de exame preventivo existe para esse tipo de infecção? É indicado? Olha, a hepatite A não tem uma indicação precisa para fazer exames, nem a hepatite E, nem a D. Aqui, pelo menos. A hepatite D, delta, ela é muito mais comum na região norte do país, na Amazônia. Aqui, entre nós, ela não é comum. Então, para nós, sobra a hepatite B e a hepatite C. Quem que deve fazer exame para hepatite B? Na realidade, quem tem atividade sexual, quem já teve alguma atividade sexual, está indicado fazer exame para hepatite B, certo? Porque a hepatite B, a transmissão dela principal é por relação sexual. Também por sangue, também a mãe pode passar para a criança, por isso que a gente faz todos esses cuidados durante a gestação, mas principalmente em relação sexual. Então, quem tem atividade sexual, nunca fez exame de hepatite B, vale a pena fazer. E, como eu disse, a vacina está indicada para todo mundo. Então, faz o exame de hepatite. Não deu? Nada? Toma a vacina. Beleza, hepatite B é isso. Hepatite C. A hepatite C é um pouco diferente. A transmissão de hepatite C é basicamente por sangue. Por sangue. Como? Transfusão de sangue, pessoas que usam usavam droga injetável, ou pessoas que tomavam medicamento, na época, né, do medicamento em farmácia, ou pronto-socorro, em qualquer lugar, e que a seringa não era descartável, era de vidro, a agulha não era descartável. O que significa? Todo mundo que tomou remédio há tempos atrás. Tanto que o Ministério da Saúde fala o seguinte: toda pessoa com mais de 45 anos deve ter oportunidade de fazer o teste para hepatite C. É um exame de sangue comum. Toda pessoa com mais de 45 anos. Ou, isso aí, toda pessoa. Agora, quem deve realmente fazer, e é imperativo, toda pessoa que tomou sangue, que teve transfusão de sangue antes de 1993. Porque antes disso, não se fazia testagem para hepatite C nos bancos de sangue, porque não existia. A partir de 1993, no Brasil, a gente começou a fazer testagem obrigatória no banco de sangue. Então, quem tomou transfusão de sangue antes de 1993 deve, assim, imperativamente fazer um teste para hepatite C. Doutor Ricardo, a gente já está terminando o nosso tempo, mas dizem que alguns alimentos costumam melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que têm hepatites crônicas, como, por exemplo, B e C. Isso é mito ou tem algum fundamento? Alimento bem tomado, bem comido, bem balanceado, faz bem para qualquer coisa. Não necessariamente para hepatite B e para hepatite C. O que pode acontecer é o contrário. O que faz mal para quem tem hepatite B e hepatite C. E, basicamente, é bebida alcoólica. Isso aí é um veneno para quem tem hepatite crônica. Alimentos gordurosos também? Alimentos gordurosos, tudo em excesso, aí é ruim. Mas não é isso que vai prejudicar o fígado. Isso é um problema de digestão, não tem nada a ver com agressão do fígado. Tá? Agora, voltando um pouquinho lá no começo da nossa conversa, aquela doença lá diagnosticada nesses países do oeste europeu, qual é a chance disso vir também aqui para o sul, para o Brasil, por exemplo? Tem alguma possibilidade? Não sabemos, né? A gente não sabe o que é, né? Por isso que a OMS está assim, ela está pedindo para que todos os países fiquem alertas para o aparecimento de doenças e casos semelhantes. Né? Por exemplo, fora da Europa, só nos Estados Unidos, na América do Sul parece que não tem nenhum caso até agora. Né? Nós tivemos um caso, rapidinho, nós tivemos uma época, foi na década de 80, se não me engano, nós tivemos uma doença aqui no Brasil chamada febre purpúrica brasileira. Ela só deu aqui no Brasil. E essa doença é uma doença que pegava em criança pequena. E ela deu, assim, 2, 3 anos, apareceram um sério de casos, doença grave, morreu muita criança, e passou, nunca mais apareceu. Apareceu um surto na região de Ribeirão Preto, Sertãozinho, um surto na região de Londrina, e, se não me engano, aqui perto de Jales, Fernandópolis, apareceu um surto assim, tipo, parecia 10, 20 crianças, morria 3, 4, casos graves. E era uma doença causada por uma bactéria que dava no olho, dava conjuntivite.
dava conjuntivite, e era comum essa bactéria. De repente, essa bactéria mudou, ela teve uma mutação e começou a agredir as crianças. Isso sumiu. Eu estou falando isso para dar um exemplo, que isso pode estar acontecendo, por exemplo, agora. Né? Apareceu esses casos novos de hepatites graves em criança, inclusive teve, não sei se foi 13 ou 17 casos de transplante de fígado, que isso é uma coisa gravíssima em criança, e não sabemos como é que vai acontecer. Isso pode se espalhar? Pode ficar por isso mesmo? Até pode, a gente não sabe. Pois bem, doutor Ricardo, muito obrigada pela sua participação no Simples Assim. O nosso tempo, infelizmente, acabou, mas a gente volta, porque esse é um tema que sempre tem perguntas, sempre tem dúvidas, ainda que seja uma doença já, de certo modo, antiga, né, doutor Ricardo? Ainda causa muitos mitos, muitas pessoas falando aquilo que talvez não seja muito correto a respeito das muitas hepatites aí. Obrigada. Eu que agradeço, Gi, pela oportunidade.